hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre os principais sintomas semiológicos. Não se preocupem, o intuito dessa aula não é vocês saírem daqui uma enciclopédia, tudo quanto é sintoma semiológico, com certeza. Isso, por mais que vocês queiram, é basicamente impossível, porque muitas novas evidências científicas estão vindo, novos sintomas estão sendo descritos para novos achados, novas doenças estão aparecendo, e medicina é uma ciência sempre muito dinâmica, né? Mas eu tentei compilar de uma forma, né, em que a gente vai ver crânio caudal, né? Então, assim, desde sintomas gerais, né, até sintomas, cada um por sistema, para tentar facilitar. Vocês vão ver que alguns aparecem repetidamente, como dor. O dor é basicamente um sintoma que, na maioria, quando a gente vê cabeça e pescoço, dor é um sintoma comum. Barriga, dor é um sintoma comum em queixa abdominal. Geniturinário, dor é um sintoma comum, né? Então, alguns podem se repetir mais de uma vez, né? Mas é óbvio que as características dessa dor, a forma que essa dor ela se instala é diferente, tá bom? Então, sintomas gerais, né? Sobre sintomas gerais, pessoal, o que a gente pode falar, né? Sintomas gerais, ele compreende um escopo, né, de achados, né, de queixas do paciente, que muitas vezes estão correlacionados a alterações globais na fisiologia desse paciente, né? Um dos pontos principais é febre, né? A gente já viu, né, que a temperatura corporal é elevada, ela varia do local que a gente está aferindo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que febre não necessariamente apenas causa infecções. É claro que a grande maioria das febres que vão aparecer por vocês, elas têm um fundamento e uma base de algum substrato infeccioso. Mas outras causas, elas não deixam de ser importantes. Neoplasia, alguns tipos de leucemia, alguns tipos de linfoma, alguns tipos de câncer de órgãos sólidos, eles cursam com febre na história natural deles. A gente tem outras causas que são inflamatórias. Inflamatórias, pessoal, entram uma miríade de eventos. Infecção não deixa de ser uma causa inflamatória, mas ela é uma causa bem específica, né? A gente tem como causa inflamatória doenças autoimunes, não deixa de ser um processo inflamatório que está ocorrendo lá, mas vasculite autoimune, evento autoimune, eles podem cursar com alteração de temperatura. A gente também pode ter febre por evento central. Então, várias são as causas de febre que não necessariamente é apenas infecção, e isso vocês devem sempre ficar atentos, para não achar que febre é patognomônico de infecção. Outra queixa muito comum, como queixa geral que aparece, são as fraquezas, né? Entenda que a fraqueza, às vezes, ela tem um substrato da própria doença. Poxa, eu peguei uma gripe, eu vou me sentir fraco. Só que existem padrões de alteração. Isso é importante a gente diferenciar aqui, né? Por exemplo, astenia. Uma queixa importante. Doutor, eu estou fraco. O paciente ele não sabe o que é astenia, né? A astenia ela é a fraqueza orgânica, porém sem déficit muscular. O músculo está funcionando normal. O paciente ele tem a queixa de que está fraco. Um exemplo é alguém que tem uma pneumonia bacteriana. Ele tem um substrato infeccioso, aquela agressão infecciosa nela está fazendo um estresse oxidativo tremendo naquele paciente, né? E ele vai chegar para o doutor, eu estou me sentindo fraco. O músculo dele está funcionando ok. Se você faz testes para aferir como está o grau de força muscular, está preservado. O que ele tem é um substrato, né, que é um estresse infeccioso. Uma neoplasia, ela pode trazer ela pode trazer fraqueza para o paciente, mas o músculo está funcionando ok. Isso é importante, pessoal, para a gente não confundir com miastenia. Miastenia é a fraqueza muscular ocasionada por déficit muscular. Alguém já ouviu falar na doença miastenia gravis? Ela é um bom exemplo desse evento. Alguém já ouviu falar? Então, miastenia graves, o paciente ele vai ter um distúrbio, né, a nível de placa muscular, né, placa neuromotora, né, em que os receptores na placa muscular dele eles não funcionam adequadamente. Geralmente são pacientes com história arrastada, de dificuldade para deglutição, dificuldade para manter o toalete bronco adequado. Ele está com esse carro, ele não consegue.
e essa doença vai evoluindo. Em algumas situações bem extremas, né, o paciente pegou uma infecção, ela se torna mais pronunciada. Ele tomou alguma medicação que pode piorar a miastenia grave, então ela se torna mais pronunciada. Às vezes o paciente fica até com fraqueza para respirar. Então ali ele tem um problema muscular. O déficit ele está no músculo. Eu não sei se você entende. No outro extremo de fraqueza, não. A fraqueza ela é um evento que acontece junto com a doença de base, mas o músculo está funcionando normal. Aqui não. É tão tal que essa daqui é uma paciente, né, com miastenia grave. Às vezes a fraqueza é tão intensa que eles ficam com dificuldade de abrir os olhos, né? Então tem essa pitose palpebral. Parece a pálpebra parece pálpebra de bêbado, né? Isso daqui, pessoal, é só fraqueza muscular. Então a fraqueza é tão intensa que até os músculos da pálpebra ela não consegue levantar adequadamente. Aí você faz um teste, né, com piroxigmina, né? Então, você dá a piroxigmina para ela, que é o Mestinon, né? Você dá para essa paciente, 15 minutos depois, a força volta ao normal. Porque isso vai interagir lá na placa muscular e o músculo volta a funcionar normal. E ela volta à força normal. Então, a gente tem uma astenia, é uma fraqueza ocasionada por uma doença de base. O músculo está funcionando normal. Na outra, miastenia, o problema está no músculo. Vocês também podem ler esses... Miastenia, o que queres que eu repita? Miastenia, o problema está acontecendo no músculo. A fraqueza é muscular. Existe também, se vocês forem ler, a neurastenia. Alguns eventos, o paciente tem um estado de fraqueza mental do paciente. O paciente ele se sente apático, ele não tem vontade de fazer as coisas. Exemplo clássico, uma depressão. O paciente ele se sente fraco. Eu não estou fraco. Ele não tem um substrato de doença orgânica. Ele não tem uma infecção de base. Ele não tem uma neoplasia que está avançando nele. Ele está se sentindo consumido pela doença. O músculo está funcionando normalmente. Ele está num estado de fraqueza. Tá bom? Porque são termos diferentes. E isso é importante porque o paciente ele pode citar miastenia, é só um exemplo de, mas existem outras doenças que funcionam com acometimento no músculo em si e causam fraqueza. Alterações do peso, né? O principal, pessoal, que é o que chama a atenção, é a perda de peso, né? Perda de peso, pela OMS, que ela considera como perda de peso, quando você tem uma perda, né, de mais de 5% do peso de base em 6 meses de forma involuntária. Então, quer dizer, professor, que se eu estiver fazendo um regime... Não conta. Se for de forma voluntária, você tem aquela meta de perder peso, não conta. Não é um evento a ser investigado. Agora, pelo contrário, então significa que se em um mês o paciente de 100 quilos, ele perdeu 6 quilos, ele já entra como algum passível de investigação, porque essa perda de peso, ela pode ter um reflexo patológico nele. Deu para entender isso, pessoal? Percebam que é um número bem pequeno, né? É uma variável bem pequena, mas o intuito é justamente para isso, porque se eu tenho uma variável de 5%, eu vou pegar o máximo de pessoas. Não significa que se o paciente perdeu, você vai, meu Deus do céu, eu tenho de me preocupar, vou fazer isso. Não, mas aquele paciente, ele merece atenção, merece um acompanhamento mais pormenorizado, porque o que ele quer aqui é pegar as doenças nas fases iniciais dela. Tá bom? É por isso que a variação que tem para a gente considerar como perda de peso é bem pequena, porque o que ele quer é englobar mesmo o máximo é melhor você englobar o máximo de pessoas e muitas não terem problema nenhum, do que você deixar desapercebido e lá na frente esse paciente é uma senhora com câncer de mama. Lá na frente é um senhor com a leucemia. Lá na frente é um senhor com HIV. Todos são doenças que cursam com perda de peso. Sudorese, pessoal, é uma condição que provoca suor excessivo, né? Até mesmo em repouso. Porque a sudorese ela pode acontecer em situações fisiológicas, né? Então, hoje, quando eu fui para a academia de manhã cedo, eu tive sudorese, porque suei. Então, aquilo ali era um evento fisiológico, era o meu corpo tentando equilibrar perda de calor. Mas
Em algumas situações, principalmente quando o paciente está em repouso, sudorese pode significar alguma alteração patológica. É tão tal como os critérios de investigação de linfoma, né? Linfoma, neoplasia, né? Das células de defesa, tem o linfoma Hodgkin e os não Hodgkin, né? Tem uma das queixas lá para investigação é sudorese noturna. E às vezes isso acontece muito, né? Quando eu trabalhei no centro que recebe muito paciente oncológico, né? Os linfomas, eles diziam isso: não, doutor, eu acordava à noite com a cama toda molhada, era um frio e um suor frio e todo molhado, né? É um dos critérios de investigação para linfoma, a sudorese noturna, tá bom? Professor, então quer dizer que todo mundo que fica suando à noite tem... Não, estou dizendo que é um dos critérios. Calafrios, pessoal, são os tremores que vêm muitas vezes acompanhados dos episódios de febre. Prurido é um nome chique para coceira. Então, agora, quando os pacientes falam, doutor, eu estou com coceira, é prurido. Prurido é um evento importante, é um sintoma importante? Pessoal, vocês não têm noção de como só é e como prurido. Só o fato do cidadão estar ali se coçando, tanto de evento patológico que pode acontecer ali e mecanismo fisiopatológico que está envolvido naquilo ali. Né? Então, um prurido, ele pode vir desde uma reação anafilática, paciente com alergia de pirona, que tomou de pirona, paciente com alergia a camarão, que comeu camarão, sente coceira, o prurido pela degranulação dos mastócitos. Um paciente que está evoluindo com uma colecistopatia calculosa. Então, o cidadão está com cálculo lá no colédoco dele. A bile não consegue cair no tubo digestivo dele e começa a acumular. A bilirrubina dele começa a aumentar. Ele vai ficar, a gente já vai ver o termo disso, amarelado. Né? Então, já a gente vai ver o que é o amarelado, termo semiológico. Né? Ele começa a ficar amarelado. Às vezes fica parecendo uma cenoura ele. Esses cristais de bilirrubina, eles se acumulam na derme dele, irritam e ele começa a ter prurido. Até na hora que faz a descompressão, né, o cirurgião vai lá e eu tiro a vesícula, faz a descompressão, que a bile cai e ele volta à coloração normal, a coceira vai lá, ou prurido, né, vai lá e desaparece. Vários são eventos que podem cursar com prurido. A gente também tem como sintomas gerais alterações do desenvolvimento físico, né? A OMS considera como nanismo, né? É a baixa estatura, né? Se comparada com a média da população da mesma idade e sexo. É uma altura menor do que 1,4 metros ou menos na idade adulta. E isso é importante, pessoal, porque diferencia de gigantismo, né? O gigantismo já é o contrário. E dentro do gigantismo, não é nem dentro do gigantismo, a gente tem dois eventos que podem cursar pela alterações da secreção inapropriada do GH. Quando o paciente ele tem alterações inapropriadas de secreção de GH, né, durante a idade do crescimento, né, na adolescência, quando o paciente está tendo um estirão dele, o paciente tem lá um tumor de sistema nervoso central, né, que está comprimindo glândulas que fazem secreção inapropriada, ele está secretando toneladas de GH. Ele vai ter um crescimento anormal, podendo chegar de 2,3 a 2,75 metros. A acromegalia é quando essa pessoa tem, né, essa alteração na fase adulta. Aí o que ele vai ter? Ele pode ter 2,3 a 2,75, mas ele vai ter um desenvolvimento bem maior do membro e alterações nas extremidades, com deformidade em extremidades. Com relação ainda a sintomas gerais, pessoal, chama a atenção, né? A acromegalia é a secreção inapropriada de hormônio de crescimento durante a fase adulta. Não, porque o gigantismo ele tem na fase de crescimento. Lembra que a fase de crescimento, quando a gente chega na adolescência, as epífises dos ossos elas estão se esticando, que a gente tem um esticão? Se você tem a secreção dessa substância nessa fase, você vai crescer muito, aí é o gigantismo. Já na fase adulta, que as epífises elas já estão consolidadas, né? As epífises ósseas elas estão passou a fase de crescimento, e eu tenho essa mesma infelicidade de ter um tumor e está secretando toneladas de GH, eu posso ter crescimento, mas eu vou ter principalmente alterações de mente e alterações de extremidades. Tá bom, pessoal? Doutor, Oi. professor,
deixa eu tirar uma dúvida. Pode tirar. A acromegalia, né? Que é o excesso de secreção de GH na fase adulta. Isso pode acontecer, por exemplo, pode acontecer de forma externa, ser injetado GH na fase adulta para estimular o crescimento? A colega fez uma pergunta e isso faz parte, né? Existem estudos, né? Principalmente com nossos colegas endocrinologistas, né? Que é com relação ao GH. O GH, quando ele você tem, né? Diga-se de passagem, é bem caro o tratamento, né? Então, quando você tem uma estatura baixa, o ideal é que o GH ele seja ofertado durante a fase de crescimento. Para pessoas que têm alteração de crescimento, geralmente eu tenho um pai e minha mãe são pequenos. Geneticamente, a probabilidade é que você tenha uma baixa estatura também. Então, você tem tratamento para isso, né? Questões estéticas, questões sociais, enfim. Não interessa, né? Mas aí você pode ofertar o GH. Nesse caso, o GH, o paciente ele é acompanhado durante a fase de crescimento dele, que é o melhor momento, o momento mais propício para a suplementação de GH. Tá certo, pessoal? Tem para isso. Os colegas até endocrinologistas que fazem isso, tá bom? Então, a gente ainda tem infantilismo, pessoal. Infantilismo é a persistência patológica no adulto, né? Certas características morfológicas, sexuais, e vocês estão vendo o ou, não é e, ou psicológicos próprios da criança na fase adulta. Então, perceba que é uma definição bem extensa de infantilismo. E entenda, isso é patológico. Então quer dizer que meu tio que tem uma coleção de Lego, ele tem infantilismo? Não, se é um hobby dele, não interfere socialmente na vida dele, não é infantilismo. Agora, a minha tia que quer brincar só de bonequinha com criança de 5 anos de idade, a gente acha estranho esse relacionamento dela, é infantilismo? Merece investigação. Entendam, é a persistência patológica. Então quer dizer que essa minha tia, ela só coleciona boneca, ela gosta de brincar e tudo, mas leva a vida dela normal, tem as interações sociais com adultos e tudo, que ela gosta. Pessoal, normal. Entenda, ela tem que ser uma persistência patológica. As outras ficam mais fácil, né? Porque morfológicos. Então quer dizer que o rapaz que ele ainda tem características sexuais, a voz que não desenvolveu a voz adequadamente, né? Ele ainda tem um tom de voz agudo, né? Mesmo merece investigação. Característica morfológica, característica sexual também. Tá certo, pessoal? Entendam que tem que ser algo patológico. Chama a atenção também para vocês, pessoal, para a puberdade precoce, né? Que é quando... precoce, né? Que é quando o paciente ele vai ter as características de desenvolvimento sexual antes dos primeiros marcos para a média da população geral. Como assim, professor? Não entendi nada. Então, se a gente for levar em conta puberdade precoce, esse daqui é o gráfico de mulher, o gráfico de mulher. Então, geralmente nas mulheres, um dos marcos, né, de desenvolvimento sexual é o aparecimento do broto mamário dos pelos pubianos. Que isso vai acontecer em média 8 anos. Percebam que isso é mutável ao longo do tempo. Pode ser que daqui a 5 anos, quando vocês estiverem pagando pediatria, com o desenvolvimento da estímulo, seja o que aconteça, né? O que aconteça, estímulo social, estímulo genético, estímulo, não sei. Pode ser que esse marco, eles vão perceber, opa, não, já está aparecendo com 7 anos. Por enquanto, a OMS ainda considera 8 anos. Então, se a criança aparece um broto mamário com 5 anos de idade, puberdade precoce, a menina apresentou um broto mamário. No homem, pessoal, o que a gente vai ter é um dos marcos principais é a mudança de voz, né? Então, mudança de voz e desenvolvimento dos testículos, né? Isso vai acontecer ali por volta de próximo aos 11 anos de idade. Então, significa, professor, então quer dizer que se meu sobrinho começou a ter mudança de voz, a voz do menino está grave com 4 anos de idade, merece investigação, porque pode ser um evento de puberdade precoce, às vezes pode ser secreção inapropriada dos hormônios sexuais dele, merece investigação.
No outro extremo, a gente vai ter a puberdade atrasada, que é quando os marcos de desenvolvimento sexual eles vão aparecer depois que o último marco acontece na população em questão. Professor, também não entendi nada. Vamos tentar explicar isso. Se a gente for considerar aqui mulheres, né? Os últimos marcos que vão acontecer nas mulheres é a mama adulta propriamente dita, a mama em toda a sua plenitude de desenvolvimento e os pelos axilares. Então, esse é o último marco. Então, não apareceu nada na criança até o último marco que vai aparecer. Ela começa a menstruar com... Isso geralmente vai acontecer com 16 anos. Ela menstrua com 18 anos, 19 anos. Isso é um marco de puberdade atrasada. Mesma coisa para o homem, né? Então, um dos últimos eventos, também, perceba como a mudança de voz é longa, né? Olha como é bem extensa, né? Mudança de voz. Que vai acontecer com, em média, 18 anos, né? O homem, a mulher, ela começa mais cedo, mas também ela termina relativamente mais cedo. O homem, ele começa um pouco mais tarde, os marcos de desenvolvimento sexual dele também terminam um pouco mais tarde, né? E os pelos axilares. Se o homem for apresentar, o primeiro marco que ele for apresentar, depois da média geral, aí é a puberdade atrasada. Tá bom? Por fim, agora a gente vai cabeça, pescoço e vamos indo, tá bom? Cabeça e pescoço. Dor. Agora, quando for dor em região de cabeça, pessoal, o paciente ele vai chegar, tô com dor de cabeça, mas a gente agora vai ter que botar cefaleia. Certo? Então, dor, pessoal, é um dos sintomas principais que vão aparecer em cabeça e pescoço. É sempre importante a gente ver o padrão de distribuição dessa dor, como essa dor se instala, qual é o nadimar, o tempo que ela chega. Alguém sabe a definição de o que é uma dor, uma cefaleia aguda? Ninguém sabe a definição semiológica de cefaleia aguda? Alguém leu alguma coisa? Oi? Não. Cefaleia aguda, a gente está falando sobre ponto de vista tempo, cronológico. O que é uma cefaleia aguda? É a cefaleia que ela chega no nadir máximo de dor em menos de 1 minuto, ou em até 1 minuto. Então, o paciente teve um nadir máximo de dor em 1 minuto, é considerado uma cefaleia aguda. É que isso é importante só pessoal, porque geralmente as cefaleias agudas elas estão correlacionadas com eventos vasculares cerebrais, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico. Os outros padrões de dor eles podem ter outros tipos de ação, uma cefaleia crônica, uma cefaleia insidiosa. O paciente ele vai, ao longo do tempo, a dor vai começando e vai progredindo. A gente entra no espectro de cefaleias de origem por neoplasia, pode ser um tumor na cabeça do cidadão desenvolvendo ao longo do tempo. É importante também ver a localização dos padrões de cefaleia, pessoal. Às vezes a gente pode ter cefaleias em regiões que acometem narinas, região frontal, região temporal, porque isso é importante. Algumas doenças elas têm padrão de acometimento. Uma arterite temporal, pelo próprio nome, é uma cefaleia que ela vai acometer região temporal. Um paciente que tem que é o que se chama de neurite occipital. Geralmente, o padrão de acometimento é uma cefaleia unilateral que acomete a região occipital do paciente. Por de exercício físico intenso, exercício vigoroso, situações de estresse, tratamento. O cidadão só toma um anti-inflamatório. Então muda. Oi. Uma pessoa que sente enxaqueca desde criança, ela tem menos possibilidade de Não. Não sei. Vou nem responder porque eu não sei. Eu nunca li nada que fala a favor da correlação entre crise enxaquecosa e neoplasia em sistema nervoso central. Aí eu fico com medo de falar uma coisa de um nível de evidência, vozes da cabeça do professor, porque eu nunca li nada a respeito. Nenhum trabalho que diz. Pacientes com enxaqueca desde criança tem uma probabilidade maior de ter... Não, nunca li nada a respeito disso. Tá bom? E eu nem sei se tem essa correlação. Nem sei. Alterações do movimento, né, pessoal? A gente vai ter alterações dos movimentos, como paralisias, movimentos involuntários. Aqui eu trouxe para vocês uma paralisia periférica, né? A
Paralisia periférica, que é a paralisia facial, é o acometimento do nervo facial. O paciente tem no trajeto do nervo facial dele, né? Ele vai ter um acometimento e ele vai ter uma fraqueza em hemifácie. A gente pede para sorrir, ele não consegue, pede para ele fechar o olho, ele não consegue, porque o músculo da pálpebra não está conseguindo funcionar adequadamente. A gente pode ter tumorações em regiões cervicais e alterações dos movimentos cervicais também. Todos são sintomas que podem apresentar em cabeça e pescoço. Com relação ao olho, deixa eu botar bem aqui só o apontador. As queixas de alterações da acuidade visual é um sintoma importantíssimo quando eu falo de olhos, né? E alterações da acuidade visual, pessoal, a gente pensa que às vezes é uma bobagem, mas podem ter desde distúrbios do próprio, de como a imagem é formada, até alterações na própria morfologia do globo ocular. Como exemplo, cito miopia, astigmatismo. Outro evento que pode acontecer, pacientes com diabetes. Professor, diabetes, alteração de acuidade visual. Uma das principais causas de cegueira é diabetes descompensado. O paciente vai tendo lesão na retina dele, ele vai ter alteração de acuidade visual. Semana retrasada até peguei um caso interessante. Né? Foi um paciente que ele tinha com alteração de acuidade visual e a oftalmo disse, o senhor tem diabetes? Não, mas o senhor já viu alguma vez? Não, também nunca vi, não. Até porque na sua retina tem alterações que aparecem em pessoas com diabetes. Quando foi ver, a glicemia estava alterada. E a queixa dele era alteração de acuidade visual. Sensação de corpo estranho. Né? Esse evento é muito... Esse evento, pacientes com neoplasia de globo ocular, eles têm uma sensação de que tem um corpo estranho ali no campo visual dele. Queimação, bem autoexplicativo, lacrimejamento também, e diplopia chama a atenção para você. Né? Às vezes a gente pode ter, quando tem uma alteração na formação da imagem, né, a gente pode ter diplopia, que é como se a gente tivesse imagens duplas. Essa diplopia ela pode ser oriunda desde um paciente que teve um AVC em região occipital do cérebro. Ele pode ter diplopia? Pode, é o local do cérebro que é responsável pela formação da imagem. Paciente que tem uma alteração de quiasma óptico, está tendo uma neoplasia, a lenticelas Tusk está comprimindo o quiasma óptico dele. Ele pode ter diplopia. Mas o que é a diplopia? É a visão dupla. A visão dupla ela pode ser por dois tipos. A gente tem a visão dupla vertical e a visão dupla horizontal. A visão dupla vertical é aquela em que as imagens elas se sobrepõem no eixo vertical. Enquanto a diplopia horizontal, as imagens elas se distribuem no eixo horizontal. Fotofobia, como o próprio nome diz, é irritação, né? Irritabilidade à exposição luminosa. Doenças que podem fazer isso. Vi muito durante minha residência de infectologia. Raiva, pouco, né? Porque tinha pouco, mas via muito em tétano e algumas outras doenças. O paciente cursava com fotofobia. Na hora que a gente colocava luz, ele se irritava muito com luz. Isso é fotofobia. Só nessas doenças, não. Às vezes você pode ter, o paciente está com conjuntivite. Na hora que você joga luz ali no olho dele, tem fotofobia. Enxaqueca, pacientes com crise epiléptica. Né? O que? Não, o astigmatismo não é fotofobia. O astigmatismo é uma deficiência na formação da imagem. Não tem irritação, não. É porque a córnea do paciente cristalino ele é todo enrugado, aí a imagem ela não fica num ponto de centralização adequada na retina. Aí o paciente vê a imagem meio... É igual a mim aqui. Quando eu tiro o óculos, eu vejo tudo embaçado. Mas isso não é fotofobia, porque o astigmatismo que ele tem a gente tem uma alteração, né, na nossa córnea, que ela é toda enrugada, que a gente não vai conseguir, por isso que a gente não tem um ponto de centralização. Se tem muita luz, a luz está se dissipando todinha na nossa retina. A gente não tem um ponto de centralização. É como se a nossa imagem ela não conseguisse centralizar no ponto de focalização do olho, ela fica perdida.
É por isso que a gente usa lente cilíndrica, que é para tentar ajudar na focalização da imagem. Nistagmo. Existem alguns eventos, pessoal, né, que o paciente ele vai ter nistagmo, que são movimentos oculares rítmicos, né, que em algumas situações patológicas o paciente pode apresentar. Né? Paciente com vestibulopatias, alterações nos centros de geolocalização. Né? Esses movimentos, eles são movimentos repetitivos e involuntários. Então, eu posso ter um nistagmo horizontal, quando o movimento ele ocorre no eixo horizontal. Posso ter um nistagmo vertical, quando esse movimento ele ocorre no eixo... O olho ele fica assim, ó, constantemente. Em vertical, e eu posso ter um nistagmo rotatório. Um eixo rotacional. Todos são pontos de nistagmo. Existem algumas doenças que fazem isso, né? Doenças de vestibular. Porque a gente aqui tem um sistema de geolocalização. Meu olho, quando ele está aqui centrado, ele está dizendo, ele junto com o cérebro e os canais semilunares, o sistema vestíbulo coclear, ele está dizendo, o João está sentado. Eu levantei, o João está em pé. Existem pessoas que esse sistema de geolocalização ele não está funcionando muito adequadamente. É tão tal que se vocês rodarem, a gente fica com a sensação de que está pronto. É porque os nossos canais, o líquido que está circulando, que ajuda a gente na geolocalização, ele rotaciona nos canais semilunares e até ele parar, a gente volta ao normal. Existem pessoas que, quando fazem esses movimentos, existem algumas manobras que a gente faz. Alguém já ouviu falar na VPPB? Alguém já ouviu falar nessa entidade? Vestibulopatia paroxística posicional benigna, que é uma doença que acomete mulheres acima de 50 anos de idade. Elas têm, na hora que elas acordam de uma vez, ela tem sensação de que o mundo está girando ao redor dela. Quando você vê, ela faz nistagmo. Uma das manobras que a gente faz nelas é até a gente induz o nistagmo delas. Porque na hora que a gente faz isso, a gente pede para ela levantar, ela fica sentada, né? E eu deixo ela num eixo. Na hora que eu vou descê-la de uma vez, a cabeça dela vai ficar pendente na maca. Eu desço ela bem rápido. Na hora que faz isso, pessoal, o mundo gira ao redor dela. Aí você olha nistagmo nela. Quando você olha, você vê o olho dela. Nistagmo ali presente. É um dos critérios de diagnóstico. Tá certo, pessoal? Nessa doença. Tá bom? Eu não sei agora, para ver o nome da manobra. Se alguém puder dar uma bugada bem rapidão para ajudar a gente. Eu não sei se é manobra de Pickwick o nome da manobra. Agora eu fiquei com, meu Deus do céu, qual é a manobra que a gente faz? Na vestibulopatia paroxística posicional benigna. Se alguém puder dar uma olhada aí para dizer para a gente aí. Escotomas, pessoal. Escotomas, não confundir. A gente viu corpo estranho, não viu? No slide passado. O escotoma é uma mancha no campo de visão do paciente. Lesão induzida por diabetes pode fazer. É uma mancha que está na retina do paciente. Só que como é que ele vê isso no campo visual dele? Um tumor pode fazer. Um tumor que está ali na retina dele. Ele pode fazer isso bem aqui. A manifestação pode ser essa. O paciente teve uma hemorragia, uma artéria lá da retina dele rompeu. O sangue babou, tá lá. Ele pode ver isso como um escotoma. E drenagem de secreção, né? Quem nunca, aquela conjuntivitezinha básica, 5 dias de atestado, né? Professor, manobra de Epley, né, não? Manobra de Epley, valeu. Obrigado. Quem foi que falou aí? Eu tava com esse negócio na cabeça aqui, manobra Tiago. de Epley. Obrigado, Tiago. Manobra de Epley é o nome da manobra. Professor. Oi. Professor. A fotofobia, ela pode ser Peraí, o áudio tá ruim. Mas ela não tem nenhuma dúvida. Peraí. A fotofobia o quê? Ela pode ser uma doença em si ou é só um sintoma? Um sintoma. Fotofobia é um sintoma, pessoal. Eu conheço uma pessoa que tem, mas ela não tem nenhuma outra doença assim. Mas o olho dela é muito sensível a... Pode ser aqui a gente está vendo sintomas. Às vezes, fotofobia se correlaciona com doença. Professor, então quer dizer que se eu tenho fotofobia, eu tenho uma doença?
sono, pessoal. É um sintoma. Tá certo? E fotofobia ela pode acontecer de vários eventos. Até intoxicações, paciente que consome maconha, paciente que consome cocaína, ele tem fotofobia. Ou vocês acham que aquele óculos escuro que fica quando ele passa a noite toda é para quê? Ali é fotofobia. Você chega na urgência, você incide a luz, a pupila mega dilatada no paciente com intoxicação por cocaína, irrita, porque ele tem fotofobia. Então, são até nada. Nada, para não ter nada, ele tem fotofobia. Tá bom? Ouvido, pessoal. Ouvido chama a atenção para vocês para alterações da acuidade auditiva. A gente viu nos slides passados da visual. Né? Essas alterações da acuidade auditiva, ela pode ser de caráter sensitivo ou pode ser de caráter mecânico. Fiquei o tempo todo trabalhando com muito som, tendo desgaste no meu ouvido interno do sistema de condução áudio, do sistema de condução de áudio. Eu posso ter uma alteração mecânica ao longo do tempo. A acuidade auditiva ela vai diminuindo. E sensitiva, professor? Pessoas que nascem com deficiência nos nervos de condução da audição, ele pode ter uma diminuição de caráter sensitivo. Mas o que eu chamo a atenção para vocês, que eu acho que são os principais, vão ser a otorreia, que é a drenagem de secreção do ouvido, a otorragia, que ela não deixa de ser uma otorreia, mas ela é uma mais específica, porque a otorragia é a drenagem de secreção sanguínea do ouvido, zumbido, que pode ser oriundo desde corpos estranhos, corpo estranho, alteração psiquiátrica, como uma alucinação. A gente sempre pensa que a alucinação é visual, né? Distúrbio psiquiátrico. A maioria não, às vezes são alucinações auditivas, tá falando mal de mim, eu tô ouvindo um zumbido aqui no meu ouvido, ou pode ocorrer também na parte de olfato. Né? E dor, que é sem maiores. Obstrução nasal, que a gente está em nariz e seios paranasais. Né? Obstrução nasal, pessoal. Obstrução nasal, população pediátrica, os colegas que forem, quando vocês estiverem nas práticas de internato de pediatria, quem nunca vai pegar uma criancinha com caroço de feijão no ouvido? Então, a obstrução nasal ela pode vir desde corpo estranho até secreção, que ressecou. Dor, rinorreia, aí, mesma observação que a gente fez para otorreia, né? Rinorreia é drenagem de secreção pelo nariz. Só que quando eu tenho uma drenagem de secreção sanguinolenta, o nome que eu dou é epistaxe, tá bom? A gente vai ter também alterações do olfato, né? Eu acho que algumas vocês até ouviram falar muito no contexto da pandemia do Covid, né? A hiposmia é quando eu tenho um déficit no olfato, é como se eu não estivesse conseguindo sentir o cheiro na sua, digamos assim, no seu padrão integral. Enquanto a anosmia é quando o cheiro ele aboliu. Eu não estou sentindo cheiro de nada. Geralmente, a anosmia, vocês já tiveram, quem teve gripe, quem teve Covid aqui, existe até trabalho, né, que mostra que pessoas que têm anosmia no Covid, eles têm até maior do que 60% de chance de fazer as formas leves da doença. Mas o paciente, ele dá outras queixas. Eu estou sem sentir gosto de nada. Na verdade, quando você vai ver, ele está sem olfato, porque a maior parte do que é processado no cérebro sobre os sabores é com a ajuda do olfato. Eu chamo a atenção, pessoal, para não confundir a parosmia e a cacosmia. Na parosmia, eu tenho uma alteração do padrão do cheiro. É como se você tivesse, eu te dou uma carne e tu estivesse sentindo uma carne podre, o paciente está sentindo cheiro de flores. O paciente está com de flor e está sentindo cheiro de cocô. A cacosmia é uma perversão, é como se a cacosmia fosse um tipo de parosmia, só que a cacosmia é a perversão total do olfato. Eu só sinto cheiros ruins. Isso acontece muito no distúrbio psiquiátrico, assim, com esquizofrenia. Ele chega, doutor, estou só sentindo cheiro de carne podre, tem alguém morto aqui, porque a alucinação, ele acredita no que está vendo. Então, o cérebro ele começa a lançar mecanismos, ele tem alterações de audição, alterações visuais, que é a alucinação, e às vezes pode cursar com cacosmia. Me chamava muita atenção, porque quando eu rodei
no Linneu, né? Me chamava que a gente fazia as consultas psiquiátricas, né? Aí tinha uma senhora que tinha uma parosmia. Só que ela tinha uma cacosmia. Tudo dela ela sentia cheiro de cocô. Onde ela estava, não, estão me dando banho com cocô, estão fazendo isso. E eu sei que o pessoal faz isso de propósito, porque eu vi que estavam falando mal de mim, eu jogar cocô em cima de mim. E ela sempre tinha essa perversão do olfato dela. Ali, é uma cacosmia. Cavidade oral e faríngea, pessoal. Alguém que já teve, eu vou dizer oportunidade, mas é péssimo para o paciente, mas alguém já viu uma crise convulsiva? Alguém já viu uma crise convulsiva? O paciente, depois, vocês já observaram que ele fica salivando muito, às vezes fica até aquela espuma na boca, depois fica salivando muito. Pois bem, o nome disso é cialorreia, que é a salivação excessiva. Pacientes sequelados de AVC, eles podem fazer isso, tá bom? O contrário é a xerostomia, ou xerostose, né? Também é xerostomia, né? O que vai acontecer? É que a gente tem ele vai ter uma resseca, as mucosas vão ficar ressecadas. Carro-chefe que isso vai acontecer desidratação. Mas existem algumas intoxicações que podem fazer isso? Podem. Intoxicação por atropina, intoxicação por buscopan, podem fazer xerostose. A halitose é o odor, né? O odor desagradável. Algumas doenças, CA de esôfago, algumas doenças inflamatórias intestinais, elas podem cursar com halitose. Outras vezes é só reflexo de maus hábitos de higiene mesmo. Então, dentição inadequada, presença de cáries, lesões em gengiva. Então, percebam que halitose ou outros eventos não significa doença. Às vezes o paciente comeu muito alho, ele vai ter halitose. Foi o que eu fiz. Pessoal que está em casa, estão me ouvindo, então? Alô? Sim, professor, tudo tranquilo. Sim, então vamos lá. Então vamos pular, né? Chama a atenção para gengivorragia. Gengivorragia é o sangramento nas gengivas. É um marcador epidemiológico importante, é um sintoma importante em alguns contextos de doença. Às vezes, gengivorragia pode ser paciente com dengue. Está lá como critério para a gente sempre questionar. Você teve sangramento na gengiva? É importante gengivorragia, porque mostra discrasia sanguínea. O paciente está com as plaquetas super consumidas, ele vai ter uma predisposição maior para sangramentos. Às vezes ela pode acontecer numa hipovitaminose por vitamina C, no escorbuto. O paciente cursa com gengivorragia. E lesões de mucosa. Lesões de mucosa, pessoal, é uma miríade de padrões de lesões. Úlcera, lesões de mucosa, lesões verrucosas, lesões herpetiformes, que podem ir desde eventos banais, como uma infecção fúngica, né, o famoso SAPI, até o contexto de doenças mais sérias. Por exemplo, vocês sabiam que lesão ulcerada é um critério de lesão ulcerada indolor, sem melhora, é um critério de diagnóstico para lúpus, eritematoso sistêmico. Professor, então quer dizer que todo mundo que tem... Não, pessoal, não estou dizendo isso, estou dizendo que é um critério. Às vezes pode ser uma neoplasia, às vezes pode não significar nada. Tá bom? Mas é um marcador importante sempre questionar. E podem ser queixas que podem chegar para vocês. Ainda em cavidade oral e faríngea, isso aqui a gente vê muito lá no HUT, né, nas práticas. Né? A gente tem que ter cuidado, pessoal, entre glossodínia, odinofagia e disfagia. Né? A glossodínia é a sensação de ardência ou queimação na língua. Às vezes pacientes pode vir desde pacientes com sensação com sequelado de AVC, pode ser paciente que está com herpes bem mucosa, pode ser um paciente que teve uma lesão, isso acontece muito, era tentativa de intoxicação por soda cáustica, bebe soda cáustica, ela vai ficar com a sensação de ardência, mas não é só na língua, né? Fica ao longo de todo o trato intestinal, né? Então, isso é glossodínia. A odinofagia, percebe, isso daqui é a sensação de ardência ou queimação na língua. Odinofagia é a deglutição dolorosa. Alguém
acho que todo mundo aqui já teve uma faringite viral, uma faringite bacteriana, né? Então, quando você tenta deglutir, o bolo alimentar, ele irrita aquela região que está inflamada e você sente dor. Então, aquilo ali é odinofagia, dor ao deglutir. Não confundir com disfagia, que é a dificuldade de engolir. Protótipo bom para a gente avaliar isso. Paciente sequelado de AVC. Um paciente sequelado de AVC teve lesão nos nervos que controlam a musculatura da deglutição. O que normalmente vai acontecer? Quando eu estou alimentando, eu tenho um reflexo que vai fazer com que minha epiglote feche e o bolo alimentar passe e vá integralmente para o intestino, para o trato intestinal. Pacientes que são prejudicados esse mecanismo protetor, o que vai acontecer? A glote ela não fecha adequadamente. Então, o bolo alimentar ele pode cair na cavidade pulmonar. Então, geralmente são pacientes, na hora que você tenta dar água, ele fica tossindo, e ali é irritando, o pulmão dele irritando. Quando você tenta dar comida para ele, eles podem fazer pneumonia de repetição, pneumonia broncoaspirativa. Então, não confundir odinofagia com disfagia. Ok, pessoal? Deu para entender até agora? Alguma dúvida? Ei, professor. Oi. Só uma dúvida. Essa disfagia, ela pode se incluir no refluxo patológico? Lembrando, dificuldade pode sim, porque disfagia é dificuldade para deglutir. Existem algumas outras doenças, tipo acalase. O paciente ele tem alteração do esfíncter na transição do esôfago para o estômago dele. O paciente ele tem dificuldade de deglutir. O bolo alimentar acumula, fica cheio o esôfago dele. É a dificuldade para deglutir, tá certo? Tosse eu não vou explicar, porque quando a gente estiver falando do sistema respiratório, a gente vai rever tosse de novo. Mamas, quem vai falar muito disso é a professora Lúcia com vocês, né? Mas de antemão adianto mastalgia, que é a dor na mama, né? Infecções, lesões por trauma podem fazer mastalgia. Secreção mamilar, vocês vão ver que em contexto, a secreção mamilar ela pode vir até no contexto fisiológico, a mulher que está amamentando, quando você faz a expressão da mama dela, vai sair leite. Como também pode ser em contextos patológicos. Uma mulher com câncer de mama, né, quando você faz a expressão ou uma infecção, né, com a mastite infecciosa, quando você faz a expressão, vai sair pelo mamilo dela, sangue, pode sair pus pelo mamilo dela. Então, percebam que é desde situações fisiológicas até situações patológicas. E nódulos palpáveis, isso vai ser fonte de estudo da professora Lúcia. Sistema cardiorrespiratório. Muitos daqui que a gente está vendo aqui, vocês vão ver nas clínicas específicas. Quando estiver pagando, o professor Eugênio vai falar muito para vocês do sistema abdominal, né? A precordialgia, pessoal, é a dor na região do pré-córdio, que é a região em que sombreia o coração, na caixa torácica. A gente vai ter uma aula, né, quando a gente vai falando sobre semiologia da síndrome coronariana aguda, só sobre precordialgia. A gente vê os padrões de dor, dor tipo A, dor tipo B, dor tipo C, dor tipo D, qual a dor que a gente investiga, quais os padrões de radiação, tudo nessa aula, tá bom? Palpitações é uma ciência. Hoje a gente vai se contentar em saber o seguinte, que palpitação é uma sensação de batimento anormal do coração. Na grande maioria dos casos, não significa evento patológico nenhum. Mas em algumas situações clínicas, que a gente vai ver quais são os critérios que merecem investigação das palpitações, né? Ela merece investigação. Espinéia é a dificuldade de respirar, né? Cianose é o tom azulado. A cianose ela pode ser cianose periférica, quando só acomete extremidades, ou pode ser central, quando ela acomete face e às vezes tronco. Também vai ser motivo, quando a gente estiver estudando sobre semiologia do aparelho cardiorrespiratório, que a gente vê a anamnese, né, como é a anamnese, os sintomas, depois vê o exame físico. Pessoal, na caixa torácica não tem só o coração, não tem só o coração. A gente tem pulmão, músculo, ossos, esôfago, grandes vasos que estão passando ali com uma aorta torácica. Então, dor torácica é um termo bem mais amplo, que significa dor na caixa torácica. Essa dor pode ser unida desde a coluna do paciente, desde de dor muscular, até com uma pré-cardialgia, uma dor do coração. Tosse não vou falar hoje, né? E a expectoração.
A expectoração é importante a gente já saber que ela é a expulsão, né, de secreção oriunda das vias aéreas, né, traqueia, brônquios e bronquíolos, né, e dos pulmões, por meio de reflexo, né, para fora da caixa torácica, do aparelho respiratório. Né. Quando essa tosse, quando essa expectoração ela é sanguinolenta, a gente dá o nome de hemoptise. E não confundir, que a gente vai ver alguns termos que às vezes confundem, principalmente em evento de hematêmese. Como assim, professor? Porque hematêmese, às vezes, ela pode confundir com expectoração. O paciente hematêmese, ele vomita sangue. Ele está botando para fora o sangue na forma de vômito. Às vezes a gente pode confundir com hemoptise, mas são duas coisas diferentes. Hematêmese, o sangue está vindo do trato digestivo. Hemoptise, o sangue está vindo da via pulmonar. E chiado, né, que é o sibido. Na parte abdominal, pessoal, dor em abdômen, meu Deus do céu. Porque dor em abdômen muda até quando é o sexo. E se chega e o lado, se chega alguém com queixa de dor em fossa ilíaca direita, você vai pensar, poxa, será que isso não pode ser um apendicite? Se for uma mulher, será que isso não pode ser uma torção de ovário? Será que isso não pode ser uma gravidez ectópica quando é mulher em idade reprodutiva? Se for criança, será que isso não pode ser uma mesenterite? Então, dor em região abdominal, ela é bem rica. Só que, claro, todas essas dores, elas vêm com comemorativo, né? E é o que define, né? Dor em região, dor oriunda de uma apendicite. O paciente, ele vai ter parada da eliminação de flatos e fezes, ele tem uma descompressão dolorosa, vocês vão ver isso no professor Eugênio. Quando é mulher, se for uma gravidez ectópica, o ovócito ele é fecundado lá na tromboterina da mulher. Ele vai se desenvolvendo lá até uma hora que ele vai romper a tromboterina. É sangue cair na cavidade abdominal. Geralmente tem história de menstruação atrasada, associada. Então, muda muito o contexto, porque dor ela pode acontecer em diversas situações clínicas, mas é claro que cada uma vai ter suas peculiaridades. Alterações da forma e volume, né, da região abdominal. A gente vai ter herniações, então tá na prática hoje, né, às vezes a gente pode confundir, poxa, paciente com hernia umbilical, não, o que ele tinha não é herniação, é tumoração. Então, a gente pode ter herniações, que é quando a gente tem um tecido invadindo, porque a definição de herniação é quando um tecido invade o sítio de outro tecido. Por exemplo, aqui, no hernia umbilical, né? No hernia umbilical, a gente vai ter que víscera, que era para estar dentro da cavidade abdominal, ela começa a invadir o sítio de outro tecido, que era para ter pele, hipodérmia. Então, a definição de herniação é essa, quando um tecido invade o sítio de outro tecido. A gente pode ter o crescimento abdominal. Esse crescimento abdominal ele pode vir, às vezes, desde lictacite. Então, um paciente com história de icterícia, perda de peso, etilismo pesado, mais tal, ele pode ter crescimento de mama em homens e crescimento do volume abdominal, pode ser ascite, às vezes é por insuficiência hepática. Ele vai estar lá, líquido. Às vezes, o paciente ele pode vir por uma hepatosplenomegalia. Esse crescimento do volume abdominal ele se dá às custas de aumento do baço e do fígado dele. Paciente com história de febre, é em zona endêmica, tem perda de peso, mora aqui em Teresina, e está com hepatosplenomegalia, você vai fazer o exame físico dele, ele diz, doutor, minha barriga está aumentando, estou dando febre já há 2 meses. Você vai examinar, tem hepatosplenomegalia, até que se prove o contrário, pensar em calazar. Mas o que ele teve, ele vai chegar, doutor, minha barriga está crescendo. A queixa dele é barriga crescendo, crescimento do volume abdominal. E tumorações, né? Tumorações, o carro-chefe, pessoal, de tumorações é neoplasia. Aí, às vezes, pode ser desde, em mulheres, pode ser desde um teratoma. Em crianças, pode ser neoplasia de rim, que também pode acontecer em adulto e vai se manifestar como uma tumoração. Aqui é um tumor de Wilson. Tumor de Wilson, que é geralmente um tumor que acontece em população pediátrica. O rim é um tumor de rim, que cresce muito o rim da criança. A graça a Deus responde bem a tratamento.
A despeito de chamar atenção no exame físico, responde bem a tratamento cirúrgico depois quimioterápico. Continuando, o sistema gastrointestinal, né? A epigastralgia, pessoal, é a sensação de dor, geralmente tipo queimação, na região epigástrica, né? Que é a região em que fica situado o estômago. Não confundir vômito com regurgitação. A regurgitação acontece muito em bebê, né? É o refluxo controlado do conteúdo estomacal que vai para o esôfago e depois para a boca. Então, regurgitação tem esse evento. Vômito, não. Eu tenho refluxo de matéria do estômago, né? Sem controle nenhum. Como eu tinha falado para vocês, hematêmese é quando eu tenho o paciente, ele coloca para fora, é o vômito sanguinolento. Essa é a definição de hematêmese. Às vezes pode vir de varizes esofágicas. Então, o paciente tem um monte de veias, né, no esôfago dele, alguma rompe e começa a sangrar. Às vezes pode ser uma úlcera gástrica sangrante. O paciente vai lá e manifesta isso com hematêmese. Por que eu falei para vocês que pode, às vezes, confundir com hemoptise? Porque muitas vezes o paciente pode chegar com sangramento volumoso e você pensa que ele está... Poxa, eu fiquei na dúvida se é expectoração. Aí é complementar a história dele. Hemoptise geralmente vem associado com febre, perda de peso, porque um dos principais casos de hemoptise na nossa população é tuberculose ou neoplasia de via pulmonar. Enquanto a hematêmese são pacientes com história de etilismo inveterado, uso de consumo de anti-inflamatórios não esteroides de forma desregrada, que pode fazer úlcera. Pacientes com história de sangramento, ele já tem história prévia de sangramento intestinal, que aí pode fazer hematêmese. Outro ponto importante, pessoal, são as alterações do hábito intestinal. Aí aqui eu chamo a atenção para vocês para constipação, né, que é quando o paciente ele fica mais do que 5 dias sem evacuar. Essa constipação, ela às vezes pode ser por causa metabólica. Paciente com hipopotassemia, o potássio dele está baixo, pode fazer constipação? Por quê? O potássio faz parte do funcionamento muscular. Lembra que o intestino é músculo o quê? Músculo liso, que também não deixa de usar potássio na dinâmica de funcionamento dele. Então, o intestino ele vai fazer uma atonia ou uma hipotonia muscular no intestino. Então, um dos principais mecanismos que a gente tem de evacuar, que é o peristaltismo intestinal, o paciente perde. O paciente que está acamado pode fazer alteração do quadro intestinal dele, do hábito intestinal dele, constipação, está só acamado ele. Estou dizendo é quem vai dormir, não. É quem fica por um evento patológico, você ficar acamado o tempo todo. Pode? Pode, professor. Pode sim. Por quê? A deambulação estimula a peristalse. A deambulação estimula a peristalse. É por isso que na hora que o cirurgião ele opera lá, ele diz, pode botar para andar o mais cedo possível. Porque a pressão intraabdominal, quando eu estou andando, eu estou me movimentando, ela é um importante mecanismo de estímulo da peristalse, o peristaltismo do paciente. Então, o bolo alimentar, o bolo fecal, ele vai evacuar com mais facilidade. Então, professor, mas o senhor falou, então só acontece, então, é causa metabólica, causa situacional, às vezes a gente tem causas sérias. Um paciente com megaesôfago, um paciente com megacólon chagásico, doença de Chagas foi lá e fez um megacólon nele, ele vai ter dificuldade de evacuar. Um paciente com neoplasia obstrutiva de trato intestinal, ele vai ter dificuldade intestinal. Tudo isso vai ser a queixa, ele vai chegar para vocês com a queixa, constipação. Cabe a vocês ver como iniciou, quando iniciou, e como está evoluindo isso, se eu teve mais alguma coisa associada, e ele vai falando para vocês. Dor muscular, né? Icterícia, pessoal, é a tonalidade amarelada que o paciente vai adquirir. Na grande maioria dos casos, essa tonalidade amarelada ela é por deficiência na excreção das bilirrubinas do paciente. Ele vai ter um tom amarelado. E o sangramento digestivo, que às vezes pode ser melena, que é o sangramento digestivo vivo, né? Sangue, o paciente está botando sangue para fora, né?
E o paciente pode ter hematoquesia, que são rajos de sangue nas fezes. É porque não digeriu, né, adequadamente. Professor, Oi, pode falar. qual a diferença de hematoquesia para enterorragia? É porque enterorragia, pessoal, é um termo bem mais amplo. Tudo quanto é tipo de sangramento intestinal, ele entra no trato, entra na classificação das enterorragias, que hematoquesia são rajos de sangue nas fezes, tá bom? Sistema geniturinário, mulher, a gente pula, né? É outra queixa comum. Chama a atenção para vocês, alguém já ouviu falar em... O que é incontinência urinária? Oi? Pronto, só que a gente vai aprofundar um pouco mais semiologicamente isso. O que se considera hoje como incontinência urinária é a perda involuntária de urina pela uretra com prejuízo social. Como assim, professor? Tem mulheres que elas têm urino, mas não tem tanto. Eu levo minha vida, pratico atividade sexual, saio com minhas amigas, não tem problema nenhum. Agora, em situações que não, hoje eu não quero mais o meu parceiro, porque na hora da atividade sexual eu fico urinando. Eu evito sair com minhas amigas, porque quando a gente vai para uma coisa, alguém fala uma piada, eu começo a gargalhar, depois eu vou ver, eu estou com a roupa melada de xixi. Percebam que numa situação trouxe prejuízo. Então, ela é classificada como incontinência urinária. A outra, ela só tem perda de urina. Deu para entender, pessoal? Incontinência urinária tem de ter prejuízo social. Se ela diz que não está nem aí, ela leva a vida desse jeito, ela não tem incontinência urinária. No outro extremo, isso a gente falou para mulheres, às vezes pode ter para homem também. Evento de homem, um exemplo clássico para incontinência urinária em homem, né? Homens que fazem prostatectomia, né? Eles tiram a próstata, ou manipulam, passam por cirurgia urológica, né? Então eles perdem a capacidade de reter a urina, de segurar a urina adequadamente. Isso às vezes pode trazer prejuízo social para eles. Quando traz prejuízo social, eles consideram que é incontinência urinária. A retenção urinária já é o extremo, né? O paciente ele não consegue esvaziar a bexiga de forma satisfatória. Isso pode acontecer em lesões induzidas por diabetes, né? Às vezes paciente que teve trauma raquimedular, né? Os nervos que são responsáveis por controlar a bexiga adequadamente. Então, esse paciente ele pode ter incontinência. Geralmente são pacientes que fazem muita infecção urinária de repetição. Então, isso é retenção urinária. Por fim, a gente tem modificações do jato urinário. Por incrível que pareça, pessoal, no contexto, né, de investigações urológicas, isso é importante. Né? Tá aqui um exemplo de uma próstata saudável. Né? Quando o paciente ele tem uma hiperplasia, que é um crescimento anormal, ou se ele tem uma neoplasia de próstata, né? A partir do momento que vai ter esse desenvolvimento da próstata, o que vai acontecer? O lumen da uretra ele vai sendo reduzido, ele vai perdendo gradualmente o lumen da uretra. Então, o paciente ele pode ter dificuldade de urinar, né? Ou pode ter alteração no jato urinário. Existem, pessoal, até exames, né? Que é a urofluxometria, né? Livre. O paciente ele senta, é como se fosse uma privadinha mesmo. Ele senta, aí tem uma série de eletrodos e ela vai avaliando como é a qualidade desse jato urinário. Porque às vezes ele pode falar, poxa, tem uma alteração como se fosse de uma bexiga neurogênica. Às vezes ele tem uma alteração compatível com uma hiperplasia prostática benigna. E tudo, a queixa que o paciente trouxe foi o quê? Doutor, meu jato urinário não está normal. Infecção urinária, uretrite. Então, que teve lá de infecção, bactéria que teve, lesionou a uretra. Na hora que o jato miccional está saindo, a urina bate naquela mucosa que está lesionada, né, na uretra, o paciente ele vai inevitavelmente ter alteração da qualidade do jato urinário dele. Deu para entender, pessoal, sobre alterações de jato urinário, incontinência urinária? Esse daqui também é importante, esse aqui eu no meu dia a dia uso demais, né? Que é oliguria nu e poliúria.
Oligúria, pessoal, tudo com relação ao volume urinário. Né? A oligúria, pessoal, é quando o paciente ele tem uma diminuição do débito urinário dele, né? Quando ele urina menos do que 400 ml por dia. Né? Então, eventos de pacientes graves, o rino está com insuficiência renal, o paciente o sintoma dele vai ser oligúria. Quando esse paciente faz uma insuficiência renal, mais de 10 por clírice, porque tem uma unidade que a gente usa, que é o clírice de creatinina, né, que é para avaliar o grau de funcionamento, de forma muito grosseira, né, o grau de funcionamento do rim dele. Quando esse compromete mais do que 10, geralmente o paciente ele evolui com anúria, né, é quando ele urina menos do que 100 ml por dia, nas 24 horas. O outro extremo, pessoal, é a poliúria, quando esse paciente tem um volume urinário maior do que o normal, geralmente mais do que 2.500 ml por dia. Pacientes com diabetes tipo 1, ele vai ter poliúria. Ele tem polidipsia, né? Que ele vai tentar beber o máximo de líquido possível. Já a gente vai ver polidipsia, né? Adianto logo para vocês. Ele tenta beber o máximo de líquido possível e tem poliúria. Realmente são pacientes que urinam 6, 8 litros por dia. Pacientes que estão com lesão, pacientes com morte encefálica, né? Um eixo importante, né? Que há alguns hormônios importantes, entre desmopressina, que faz parte, que é o cérebro que é responsável pela produção, ele entra em colapso. Né? Aí são pacientes que às vezes urinam 18 litros por dia, 20 litros por dia. O paciente só fica urinando o dia todo. Então, isso daqui, pessoal, é quanto ao volume urinário. Né? Quanto ao número de micções, o paciente ele pode ter poliúria e ainda pode ter a polaciúria, que é quando o número de micções é maior do que 12 vezes por dia. Às vezes a polaciúria ela pode vir com alterações na retenção urinária. Aquele paciente ele vai ter retenção urinária, aquele seu com hiperplasia, ele vai ao banheiro várias vezes ao dia, só que ele não esvazia a bexiga adequadamente. Ou às vezes pode ser por poliúria mesmo, no diabetes tipo 1. O que define é polaciúria, ele tem mais do que 12 micções por dia. Né? A urgência urinária, pessoal, é a incapacidade que a gente tem de controlar. A gente consegue reter a urina, só que sempre a gente quer ir ao banheiro, a gente não consegue controlar e ir ao banheiro. Porque vocês, quando estão com vontade de urinar, a gente consegue segurar. Então, percebam que a gente não está tendo perda urinária nem nada. A urgência não. A gente não tem essa capacidade de segurar o jato urinário adequadamente. Disúria é dor ao urinar. Tá bom? E alterações da cor e odor. A urina, pessoal, ela pode ter várias colorações. Acho que foi hoje de manhã, não era essa turma, né, que estava na prática de manhã. Hoje a gente viu um paciente com hematúria. Né? Ele estava urinando sangue, esse paciente era uma insuficiência renal. E o queixa dele, doutor, eu comecei a urinar sangue. Aí, hematúria. Você vê, era uma hematúria macroscópica, que é aquela que a gente vê a olho nu. Ele estava só botando sangue para fora. Era uma urina de cor avermelhada. Então, tudo isso, às vezes, infecções podem fazer alteração de coloração. Às vezes, tem infecções como algumas bactérias, né? Como o pseudomonas, que elas produzem os nitritos, que dão uma coloração como se fosse azulada mesmo. Fica a sonda vesical de demora do paciente na UTI, quando desliga a luz, ela fica brilhando no tom azulado esverdeado. É infecção que fez alteração na coloração. Às vezes pode ser um tom amarelado, como numa piúria macroscópica. A gente está vendo o pus saindo da urina do paciente. Ao quê? Não entendi. Estrambúrio, o que é? Não, disúria que é dor ao urinário. Tá bom? Vamos lá. As lesões genitais, pessoal, são várias que tem. Úlceras, feridas, a gente tem corrimento uretral, né? Corrimento uretral, que é a drenagem de secreção purulenta pela uretra. Isso vem muito no contexto de sífilis, né? Algumas infecções sexuais, né? Disfunções sexuais para homem, a gente tem impotência, ejaculação precoce e diminuição do libido. Mulheres, pessoal, a drenagem de secreção pela vagina, a gente vai dar o nome de corrimento.
E existem várias qualidades desse corrimento, né? Às vezes pode ser, vocês sempre devem questionar. Às vezes pode ser um corrimento amarelado, espumoso, com odor fétido. Às vezes pode ser um corrimento esbranquiçado, que parece um queijo rançoso que fica pregado nas paredes da vagina. Porque isso fala muito a favor de alguns eventos, né? No primeiro caso, será que isso não pode ser uma infecção bacteriana? No segundo caso, será que isso não pode ser uma infecção por fungos? Prurido é outra queixa também, outro sintoma que a mulher pode vir ao consultório, né, procurar vocês. Dispareunia é a dor, né, na relação sexual e diminuição do libido, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque isso daqui vai ser motivo de estudo aprofundado pela professora Lúcia, né? A gente vai ter também, né, alguns sintomas que aparecem específicos da mulher, né, que é como o climatério, menopausa e distúrbios menstruais. A menopausa, pessoal, só chama a atenção para vocês, que muitas vezes a gente pensa que menopausa, né, é quando a mulher para de menstruar. Não é isso. Menopausa, ela significa o fim do período reprodutivo da mulher. Às vezes pode ser que a ausência de menstruação ela vinha antes, mas o final do período reprodutivo é o que marca a menopausa. Isso daqui são características do ciclo menstrual, né? Que a gente leva em consideração com relação à duração, né? Hipomenorreia com menos de 3 dias, hipermenorreia com mais de 5 dias. Com relação aos intervalos, né, que é para ser de 28 a 30 dias, a gente pode ter a cada 15 dias, o que configura uma polimenorreia. Então, em ciclos bem curtos, a mulher fica menstruando. Em intervalos bem curtos, ela está menstruando, né? A espanhomenorreia, que é quando ela demora mais, a cada 2 ou 3 meses, né? E a menorreia é quando ela está em ausência de menstruação. Mulheres em idade reprodutiva, sempre investigar gestação. Então, eu estou 6 meses, 5 meses sem menstruar, 3 meses sem menstruar. Investigar gestação. Com relação à quantidade, a gente pode ter a oligomenorreia, que é quando ela tem menos do que 100 ml, né? E menorragia, quando é a quantidade grande de sangue. Vocês vão ver que isso tem até uma classificação que leva em consideração a quantidade de absorvente que ela troca. Aí isso eu não vou me aprofundar muito. Palidez, pessoal. Esse daqui é um sintoma importante em sistema hemolinfopoético, que é o que o paciente vai chegar com queixa de palidez, né? O exame físico vai ser com relação a se ele está hipocorado ou não. E sempre quando vocês forem tentar avaliar a palidez, é sempre bom tentar quantificar isso. 1 cruz em 4, 2 cruzes em 4, 3 cruzes em 4. É óbvio que tem uma avaliação subjetiva? Tem. Havia pacientes branco como essa parede, um contexto de choque hipovolêmico, né? Perdendo muito sangue, muito sangue, muito sangue. Então, para mim, para alguém chegar num 4 cruzes em 4, tem que ser... Já vi muita coisa. Para vocês, às vezes pode ser que vocês... Então, aqui está 3 cruzes, é a avaliação de vocês. Mas isso aqui é palidez. Hemorragias, que são sangramentos, né? Adenomegalias, que são crescimentos de gânglios linfáticos maior do que o padrão de normalidade. Quando é em região axilar, é maior do que 1 centímetro, a gente considera patológico. Quando é inguinal, maior do que 1,5 centímetro. As adenomegalias, elas podem ocorrer desde o contexto de infecção. Às vezes o paciente está com uma infecção no dente, o dente cariado. Ele pode ter um aumento de linfonodos em cadeia submandibular. Às vezes pode ser uma atividade neoplásica. Às vezes pode ser alguma intoxicação que está fazendo o crescimento dos linfonodos adequado. Mas a gente considera ele anormal quando é maior do que 1 centímetro em cadeia, região cervical e axilar, e maior do que 1,5 centímetros em região inguinal. A hepatomegalia e esplenomegalia, acho que eu já tinha adiantado para vocês, né? É o crescimento, respectivamente, do fígado e o crescimento anormal do baço. Com relação ao sistema endócrino e metabolismo, pessoal, a gente vai ter hipersensibilidade ao calor e frio. Ele vem muito no contexto das ou hipertireoidismos, né? Aumento ou diminuição da sudorese, também é um sintoma comum. Tremores, né, que são os movimentos involuntários e repetitivos dos músculos. Parestesias, que são sensações cutâneas subjetivas, né, de formigamentos. O
paciente ele não tem estimulação para isso, mas é como se ele estivesse sentindo formigamento, agulhada. Né? Polifagia, polidipsia eu já adiantei para vocês, né? A polifagia é como se fosse uma polidipsia, só que o paciente ele come de forma normal. Só que assim, fome às vezes ela pode ser normal, fisiológica, só fiquei sem comer um longo período de tempo. Aqui não, ele come várias vezes ao dia sem necessariamente ter fome. Acontece muito em diabetes tipo 1. O paciente ele tem polifagia, polidipsia e poliúria. No sistema músculo-esquelético, pessoal, chama a atenção para vocês das artralgias, né? Artralgia, não confundir com artrite. Às vezes, muitas vezes elas vêm associadas, mas artralgia, a gente tem dor na articulação. Dengue, pessoal, o paciente ele vai ter artralgia. Ele tem dor na articulação. Enquanto artrite, eu tenho uma inflamação na articulação. Uma artrite gonocócica é uma infecção que vai acometer a articulação, é até uma urgência ortopédica. Né? O paciente ele tem dor, ele tem uma artrite e tem uma artralgia. Ele vai ter a inflamação na articulação e vai ter dor na articulação. Sinais inflamatórios, né, que entram as artrites, né? Limitações dos movimentos, deformidades aqui. No contexto da artrite reumatoide, né? O paciente ele vai ter ao longo do tempo, ele vai ter episódios, ele pode ter episódios de artralgia, que vão se repetindo, e ele vai ter deformidades, né, ao longo das articulações dele. E outra queixa comum também, outro sintoma comum é a rigidez matinal. O paciente ele relata como essa rigidez matinal, é a incapacidade que ele tem de acordar com os movimentos plenos das articulações dele. Isso acontece principalmente em clima frio. O paciente ele diz, doutor, eu amanheço todo rígido, duro. Aí ao longo do tempo, quando o dia vai esquentando, eu vou ganhando gradualmente a função da minha articulação. Porque aqui, até que se diga o contrário, é que todo mundo quando acorda, vocês se movimentam normalmente, fazem tudo normalmente. O paciente nele fica na cama e vai voltando a movimentação gradual. Isso daí é a rigidez matinal. Pessoal, vocês sabem os níveis de consciência? Quais são os níveis de consciência? Alguém tem noção de quais são os níveis de consciência? A gente tem, pessoal, 5 níveis de consciência. E isso é importante. Não confundir nível de consciência com qualidade da consciência. Então, eu posso ter um paciente vigio e desorientado no tempo e no espaço. Posso. Vigio é aquele paciente que ele interage adequadamente com os estímulos. Seu João, quem é o senhor? Eu sou Napoleão Bonaparte. Seu João, que dia é hoje? Não, hoje é 1880. Eu estou esperando a minha fragata, estou na Baía de Waterloo, esperando aqui para destruir os portugueses. Ele interagiu adequadamente. Você não perguntou data, você não perguntou tudo. Ele está vigio, respondendo, só que ele está desorientado em tempo e espaço. Deu para entender, pessoal? Porque muitas vezes a gente pensa que o paciente, por estar desorientado em tempo e espaço, ele tem alteração no nível de consciência dele. Nível de consciência, isso é o vigio. Sonolento. Sonolento é o paciente, de forma bem grosseira, né? Que, se a gente ir agora lá no HUT, um acidente de trauma, a gente vai chegar e vai perguntar, seu João, o que foi que aconteceu? Ele acorda, ele está dormindo, acorda, ele interage com a gente enquanto a gente está ofertando o estímulo. Assim que o estímulo cessa, ele volta a dormir de novo. Esse é o paciente sonolento. Piorando o nível de consciência, né? Aí a gente vai para o paciente obnubilado. Se a gente agora, lá na urgência do IDTNP, um paciente com meningoencefalite herpética, tá lá, seu João, o que foi que aconteceu? O seu João, ele às vezes fala, às vezes balbucia algumas palavras, mas antes de terminar o estímulo, o seu João volta a dormir. Esse é o paciente obnubilado. Aí a gente vai piorando. Paciente torporoso é aquele que interage de forma inadequada, não sustentada aos estímulos. Então, se a gente voltar lá no HUT, para esse ponto que o seu João está sofrendo ao longo dessa aula, seu João teve uma AVC hemorrágico. A gente oferta os estímulos, no máximo que ele faz é uma retirada inespecífica. Na hora que a gente oferta um estímulo doloroso, ele não interage nada com a gente.
E a gente vai para o último e pior nível de consciência, que é o coma, que é quando ele não tem interação com a gente. Ele não responde de forma nenhuma, nem de forma inespecífica aos estímulos ofertados. Beleza, pessoal? Esses são os 5 níveis de consciência. Nível de consciência que a escala de... Pronto. Na cidade de Glasgow foi bolada essa, que eu acho fantástica. Essa pessoa que bolou essa escala, esse convívio de cientistas, eles são fenomenais. Ela realmente foi, quando foi feita, é uma escala de coma de Glasgow. Então, ela foi confeccionada para pacientes em coma. Só que os achados que ela fornece para a gente, eles são tão fenomenais que a gente extrapola ela em diferentes situações clínicas. A escala de coma de Glasgow, ela leva em consideração resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. E o paciente vai pontuando de 0 a 4 na resposta ocular, de 0 a 5 na resposta verbal e de 0 a 6 na resposta motora. Então, perdão, de 1, né? Lá na frente vocês vão ver que tem um 0, né? Mas hoje, por enquanto, de 1, né? Perdão, de 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6. Aqui a gente, teoricamente, todo mundo está com escala de coma de Glasgow de 15. Tá certo? Todo mundo vigia, interagindo, prestando atenção na aula, despeito de alguns aí estão pontuando menos na abertura ocular, porque estão com o olho meio fechado. Mas tá, eu espero que todo mundo esteja com escala de coma de Glasgow de 15. E existe o extremo oposto dela, que é quando o paciente está com escala de coma de Glasgow de 3. Esse é o paciente comatoso. Ele só pontua 1. Então, mesmo a estímulo doloroso, ele não abre o olho. Mesmo a estímulo doloroso, ele não responde nada, ele não tem nenhuma resposta verbal. E mesmo a estímulo doloroso, ele não tem nenhuma resposta motora. Tá certo? Essa é a escala de coma de Glasgow. Falo também, meu Deus do céu, a gente já passou 10 minutos. Eu vou correr, pessoal, agora. Tem aula para vocês, tem? Pessoal, vocês têm de me avisar, pessoal, porque às vezes a gente vai se empolgando. Eu, né, basicamente, vou me empolgando. Então, vertigens, pessoal, acho que teve até no grupo, não sei se foi manhã ou foi tarde hoje. Vertigem, pessoal, é a sensação repentina de movimento giratório do próprio corpo ou arredores. Não confundir com tontura. Tontura, o paciente ele perde o equilíbrio. Vertigem é como se o mundo estivesse rodando. Poxa, vai ficar bem redundante, mas vai dar para entender, né? Rodando ao redor dele, rodando ao seu entorno. Vocês entenderam, né? Então, vertigem, ambiente rodando, tontura, o paciente perdeu a sensação de equilíbrio dele. As convulsões, pessoal, são contraturas rítmicas repetidas e involuntárias. A gente vai ter a tipo ausência, que é o pequeno mal, né? Que é aquela que o paciente parou. Opa! O que aconteceu? Ali é uma crise pequeno mal, tipo ausência. E a gente tem as clássicas, que são as tônico-clônicas, né? Generalizadas. O paciente ele tem contraturas mantidas e constantes. Isso daqui é a que chama a atenção mesmo, né? No sistema nervoso, pessoal, a gente vai ter distúrbios da motricidade, né? Com plegia, né? Que é quando o paciente tem força grau 0. A gente tem distúrbios de sensibilidade, quando ele tem parestesias, né? E interessante, né? O paciente ele pode ter monoplegia, diplegia, hemiplegia, dependendo do sítio que é acometido, até tetraplegia. Então, um paciente que teve uma lesão, um trauma raquimedular, um acidente de moto, que pegou aqui C3 e C4 e acionou a medula dele, ele vai ter uma tetraplegia. Ele vai mexer daqui para baixo, força grau 0. Às vezes, pode ser que teve uma hemissecção, a coluna não lacerou toda. Ele pode ter parestesia, alterações de sensibilidade. O paciente pode ter distúrbios da marcha e distúrbios do sono. Com relação a alterações psíquicas, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? A gente tem alterações psíquicas da consciência, da atenção. Não confundir, pessoal, porque são padrões de avaliação neurológica. Isso o professor Kelson vai falar muito com vocês quando vocês estiverem pagando semiologia neurológica, né? Porque tudo isso você afere e são áreas do cérebro que são responsáveis por isso. Atenção, orientação, o humor. E a gente vai ter alterações de humor, a gente tem alterações de atenção. Se for na UTI, aquele vozinho que chegou tranquilo, aquele familiar que você, o papai estava tão bem na UTI, e à noite chega e diz para você, olha, seu pai bateu em todo mundo, estava super agressivo, estava fazendo um delírio hiperativo. Ele teve primeiro alteração na atenção dele.
E depois ele começou a delirar na UTI. Tá bom? A gente tem ansiedade e irritabilidade. Pessoal, desculpa aí se eu corri um pouco no último. Tá tão em cima, hoje eu não vou nem fazer frequência, pessoal. A gente já ultrapassou 15 minutos. Outra coisa, com relação às práticas, né? Pode ser, pessoal, que eu receba alguma reclamação, por enquanto verbal, né? Vieram conversar